Bom dia, eu me chamo Camilo, sou discente do curso de graduação em Biotecnologia, primeiro período de 2019. Hoje eu vou falar sobre ligação covalente, superposição de orbitais e orbitais híbridos, numa atividade avaliativa de Química Geral, cuja disciplina é ministrada pelo docente Luiz César Rodrigues. A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser o hidrogênio, a metais ou semimetais. Segundo a teoria ou regra do octeto, os átomos dos elementos ficam estáveis quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, quando eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência, que é a camada mais externa, ou 2 elétrons, no caso de possuírem somente a camada eletrônica K. Assim, seguindo essa regra, os átomos dos elementos mencionados possuem a tendência de ganhar elétrons para alcançarem a estabilidade. Por exemplo, o hidrogênio no estado fundamental possui somente um elétron na sua camada eletrônica. Assim, para ficar estável, ele precisa receber mais um elétron de outro átomo. Se tivermos dois átomos de hidrogênio, como na imagem, ambos precisarão receber um elétron cada. Por isso, em vez de transferirem elétrons, como ocorre na ligação iônica, eles farão uma ligação covalente em que compartilharão um par de elétrons. Desse modo, ambos ficarão com 2 elétrons, adquirindo a estabilidade. Essa forma de representar as ligações químicas, em que os elétrons da camada de valência são colocados ao redor do símbolo do elemento como pontinhos, é chamada de fórmula eletrônica de Lewis. Nela, cada par de elétrons compartilhado em uma ligação covalente é representado por um enlaçamento entre os dois pontinhos. Existe outra forma de representar as ligações covalentes, que é por meio da fórmula estrutural. Nessa forma, cada par compartilhado é representado por um traço. Dessa forma, na ligação simples eu tenho dois elétrons que estão enlaçados ou um traço. Na ligação dupla, eu tenho dois pares de elétrons, os dois estão enlaçados, que é igual a duas linhas, dois traços. E na ligação tripla, eu tenho três pares de elétrons enlaçados, que é igual a três linhas. Assim, a ligação que forma o gás hidrogênio é representada da seguinte forma. Eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados por um ponto enlaçado ou dois átomos de hidrogênio ligados por um traço. E sua forma molecular é H2. No caso, 2 é a quantidade de átomos de hidrogênio. Visto que o hidrogênio é capaz de realizar somente uma ligação covalente, dizemos que ele é monovalente. Aqui temos uma tabela que diz a quantidade de ligações covalentes que os principais ametais e semimetais podem realizar. Aqui, na família 14, nós temos o carbono, silício e o Ge, que tem 4 elétrons na última camada. Eles precisam receber mais 4 elétrons para ficarem estáveis, ou seja, eles são tetravalentes, realizam 4 ligações covalentes normais. Na família 15, eu tenho nitrogênio, fósforo, AS e USB, que tem 5 elétrons na última camada. Precisam receber mais 3 elétrons para ficarem estáveis, para alcançarem o octeto, para se tornarem iguais aos gases nobres. Eles são trivalentes, realizam 3 ligações covalentes normais. Na família 16, eu tenho o oxigênio, o enxofre, o Se, o Te e o Po,
que tem 6 elétrons na última camada, precisam receber mais 2 elétrons para ficarem estáveis e por isso são bivalentes, realizam duas ligações covalentes normais. Na família 17 eu tenho o flúor, o cloro, o bório, o iodo e o AT. Tem 7 elétrons na última camada. Precisam receber mais um elétron para ficarem estáveis, ou seja, são monovalentes. Realizam uma ligação covalente normal, assim como o hidrogênio. Com base nisso, consideremos agora a molécula do dióxido de carbono, CO2. O carbono, que pertence à família 14, possui 4 elétrons na última camada, como mostrado na tabela no slide anterior, e precisa fazer 4 ligações covalentes para ficar estável. Já o oxigênio é da família 16, possui 6 elétrons na camada de valência e precisa realizar duas ligações. Desse modo, o carbono compartilha dois pares de elétrons ou faz duas ligações duplas com cada átomo de oxigênio. E aí eles ficam assim. O oxigênio tem os 8 elétrons que ele precisa, sendo que ele compartilhou 4. E o oxigênio também completou o octeto dele. Aqui temos outros exemplos de ligações covalentes. O Cl2, que compartilha um átomo com cada, assim como o hidrogênio, e forma uma ligação simples. O O2, gás oxigênio, que forma uma ligação dupla e completa o octeto. O N2, gás nitrogênio, que forma uma ligação tripla e completa o octeto. O H2O, a famosa água, que forma duas ligações simples e se estabiliza. O CO2, como feito ainda agora, em que é compartilhado dois pares do carbono e dois pares do oxigênio. E o NH3, que faz três ligações simples. Agora falarei um pouco da superposição de orbitais. E é o seguinte: as estruturas de Lewis e o modelo VSEPR não explicam o porquê uma ligação se forma. Como podemos então explicar as ligações e considerar as geometrias das moléculas usando os orbitais atômicos? Como explicamos as ligações covalentes em termos de mecânica quântica? E quais são os orbitais envolvidos nas ligações? As ligações formam quando os orbitais nos átomos se superpõem. A superposição dos orbitais permite que dois elétrons de spins contrários compartilhem um espaço comum entre os núcleos, formando a ligação covalente. A região de superposição é uma região conveniente para dois elétrons devido às suas atrações pelos núcleos. E quanto maior a superposição entre dois orbitais, mais forte é a ligação formada. Acontece dessa forma: os átomos se aproximam e formam uma região de superposição, em que as duas camadas de valência se encontram. Aqui no exemplo do O2, o que acontece é que a ligação em H2, não é O, desculpa. A ligação em H2 resulta da superposição de dois orbitais, um s, de dois átomos de hidrogênio. A ligação em HCl, essa aqui está a região de superposição. A ligação em HCl resulta da superposição de um orbital 1s e um dos lóbulos de um orbital 3p do cloro. E a ligação em Cl2 resulta da superposição de dois orbitais 3p de dois átomos de Cl. À medida que dois núcleos se aproximam, seus orbitais atômicos se superpõem. À medida que a distância entre os átomos diminui, a superposição entre seus orbitais 1s aumenta, e a uma determinada distância, a energia mínima para a formação de uma ligação é alcançada. A energia mínima corresponde à distância de ligação, ou comprimento de ligação. Quando os dois átomos ficam mais próximos, seus núcleos começam a se repelir e a energia aumenta. E vai chegar um ponto em que a energia
vai corresponder à variação de energia para a formação de uma ligação. Por exemplo, aqui, na ligação H2, quando a energia alcança um ponto em que ela equivale a menos 436 kJ por mol, corresponde à variação de energia para a formação de uma ligação O2. Aqui, ó, 436 kJ por mol. Se formou. Agora, com menos energia, ela já tem força o suficiente para voltar a se repelir e se tornam dois átomos isolados. A variação na energia potencial durante a formação da molécula de O2 é essa, e a energia mínima a 0,74 amperes representa o equilíbrio na distância de ligação. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre os orbitais híbridos. Para estender as ideias da teoria de ligação de valência, devemos visualizar a combinação dos orbitais sp, que é esse subnível aqui, e às vezes o sp e o d, para formar orbitais híbridos. Os orbitais híbridos podem acomodar pares não ligantes, e um modo particular de hibridação pode estar associado a cada uma das 5 formas comuns de arranjo. Os orbitais atômicos podem se misturar ou se hibridizar para adotarem uma geometria adequada para a ligação. A hibridização é determinada pelo arranjo. Vou falar dos orbitais híbridos sp, e a gente vai considerar a molécula de BeF2, experimentalmente que ela existe. O Be tem uma configuração eletrônica 1s2, 2s2. Não existem elétrons desemparelhados disponíveis para ligações, e assim concluímos que os orbitais atômicos não são adequados para descreverem os orbitais nas moléculas. Sabemos que o ângulo da ligação FBEF é de 180 graus. É uma ligação linear. Sabemos também que um elétron de Be é compartilhado com cada um dos elétrons do flúor. Poderíamos promover um elétron do orbital 2s no Be para o orbital 2p, para obtermos dois elétrons desemparelhados para a ligação, mas a geometria ainda não está explicada. Podemos solucionar o problema admitindo que o orbital 2s e um orbital 2p no Be misturam-se ou formam um orbital híbrido. O orbital híbrido que resulta da mistura de um orbital s e de um orbital p é chamado de orbital híbrido sp. Aqui eu teria a estrutura do Be, que no caso só daria para fazer uma ligação, mas como ele vai estar se ligando com dois flúors, eu vou precisar separar esses elétrons para que eles se adequem e possam fazer duas ligações, formando a ligação sp, um orbital hibridizado. Os lóbulos dos orbitais híbridos sp estão sempre a 180 graus de distância entre si. São sempre ligações lineares. Essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de agradecer aos meus pais, que sempre me apoiaram, ao professor pelas aulas maravilhosas que são dadas, mesmo que às vezes eu não consiga focar tão bem. Perdão, professor. Gostaria de agradecer aos meus amigos, que têm me ajudado muito nos estudos, a Edivane, que me cedeu o apartamento dela aqui em João Pessoa. Para quem não sabe, eu sou do Amapá. Tô com muita saudade de casa. E tô adorando João Pessoa. Muito obrigado.